Do milagre econômico alemão à devastadora Guerra Mundial, da recuperação da dignidade do povo à perda da soberania nacional. Nenhum movimento político deu tanto o que falar no século XX quanto o turbulento movimento nacional socialista. Das cinzas de uma Alemanha castrada, surgiu uma revolução que devolveu aos alemães a prosperidade, o orgulho racial e os sentimentos patrióticos perdidos. Uma obra que terminaria em um turbilhão de violência e delírios que até hoje continuam sendo objeto de debate no mundo. Para valorizar a verdade acima das opiniões e para aprender as verdadeiras lições sobre a história. É necessário nos aproximarmos desses períodos da forma mais objetiva e menos tendenciosa possível. Hoje, conheceremos a vida de vários líderes da Alemanha nacional-socialista que marcaram o século XX. Aqui é Reinaldo José Carrillo Vilches, a nova enciclopédia. Convido vocês a apoiarem curtindo o vídeo e comentando, pois sempre lemos tudo. Ativando as notificações no sininho, se inscrevendo, é claro, no canal e compartilhando este material com todos os seus conhecidos no WhatsApp, nas redes sociais e em qualquer outro espaço. Então, sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a história de hoje. Joseph Goebbels nasce em uma família católica de classe média na pequena cidade de Reit, ao sul de Mönchengladbach, Alemanha. Seu pai, operário e contador, e sua mãe, de família agrícola, o viram nascer em 29 de outubro de 1897. Naquele período, a Alemanha tinha só 22 anos, unificada como Estado-nação, o Império Alemão, liderado por Otto von Bismarck. Os Estados-irmãos, durante o século XX, um dos centros econômicos, culturais e cristãos mais importantes do mundo. De bom comportamento, Goebbels foi o aluno mais destacado do ensino fundamental e médio, além de ser muito habilidoso no piano. Sem grande atrativo físico, com inflamação pulmonar crônica e uma perna mais curta devido à infecção óssea. Desde cedo, sua claudicação e fragilidade física foram compensadas por uma inteligência extraordinária, uma língua afiada e uma voz melodiosa. No ensino médio, ele quis lutar na Primeira Guerra Mundial, mas foi rejeitado por sua deficiência. Com o apoio da Federação de Estudantes Católicos, da qual participava, consegue uma bolsa para estudar germanística, história e filologia em várias universidades alemãs, obtendo um doutorado pela Universidade de Heidelberg em 1921. É importante contextualizar que poucos anos antes de conseguir esse doutorado, o Império Alemão havia desmoronado devido à derrota na Primeira Guerra Mundial e a uma revolução comunista interna durante a guerra. O Tratado de Versalhes obriga a Alemanha a reduzir seu exército ao mínimo, a entregar territórios importantes, muitos deles com população germânica, e a pagar altíssimas indenizações econômicas. Da mesma forma, para sua reconstrução e para começar a pagar essas reparações, foram forçados a receber empréstimos com juros altíssimos por parte dos bancos internacionais. Embora o nome de Império Alemão tenha sido mantido, foi aprovada uma nova Constituição baseada em presidências externas, que transformava o sistema político e militar da Alemanha em uma democracia parlamentar. Assim se inicia o período conhecido como República de Weimar, de 1918 a 1933, período que se caracterizou por constantes convulsões políticas, decadência social e uma grave crise econômica. Por outro lado, é necessário também contextualizar que já existia na Alemanha, há muito tempo, uma conflitualidade e um debate em torno do lugar nesse país dos membros da religião hebraica, cujo nome mais comum evitaremos mencionar devido às políticas de desmonetização desta plataforma. Os membros do grupo religioso hebraico já haviam sido expulsos pelo menos 3 vezes de territórios germânicos entre o século XIV e o século XVI, acusados de agiotagem e de serem subversivos para a paz interna. Durante o século XIX e o governo de Otto von Bismarck, não era estranho ver quase todas as facções políticas se referindo de forma muito crítica ou até mesmo depreciativa a esse grupo. Era um assunto debatido publicamente, principalmente à medida que membros desse grupo ganhavam mais espaço em instituições-chave do país.
O ressentimento contra esse grupo hebreu existia muito antes da chegada dos nacionalsocialistas e durante a decadência após a Primeira Guerra Mundial. Alcançou níveis muito altos devido àqueles que os viam como culpados pela derrota e pelas revoluções internas do país. Voltando a Joseph Goebbels. Após se formar, ele volta para casa sonhando em ser escritor. Depois de um cargo que detestou como corretor de ações, ele trabalha como jornalista, sem muito sucesso, e como professor particular. Desde então, seus artigos já traziam forte crítica ao chamado materialismo sem alma e à cultura modernista predominante na Alemanha. Nesse período, Goebbels buscava uma identidade e começou a se afastar da religião católica. Ele se aprofunda nas obras de Dostoiévski, Stuart Chamberlain e Oswald Spengler, autor de A Decadência do Ocidente. Ele também lê ideias socialistas antes e depois de Marx. Em 1923, ele se interessa pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido havia sido fundado em 1920 e sua gênese estava nos grupos de antigos soldados que haviam se unificado para combater diversas revoluções comunistas que surgiram sem sucesso em várias regiões da Alemanha. Defensores de um etnonacionalismo ligado a um socialismo conservador desde Otto von Bismarck, contrários ao capitalismo e ao marxismo. O partido chama a atenção de Goebbels após o fracassado golpe de Estado, liderado por um senhor chamado Adolf. Convencido pelo programa do partido e pelo carisma de seu líder, ele se une formalmente em fevereiro de 1925 e, em muito pouco tempo, começa a se destacar por seu talento em combinar as letras e as ideias políticas, além de uma excelente oratória. Adolf conquista a lealdade de Goebbels, que antes hesitou nas disputas pela liderança do partido. Em 1926, Goebbels é nomeado líder distrital do partido. Para Berlim, a metrópole berlinense era um dos espaços mais fracos do partido. Mas Goebbels não demorou a infundir um novo dinamismo à seção, assumindo o controle das Sturmabteilung e das SS e emergindo como um habilidoso organizador e orador público. Ele tinha a desafiadora tarefa de conquistar o apoio das massas trabalhadoras, que eram muito inclinadas à esquerda marxista, enquanto também buscava simpatia entre as classes médias. Nesta fase em Berlim, Goebbels começa a desenvolver técnicas inovadoras, não apenas de propaganda, mas de articulação política em geral. Ele dizia que quem conquista as ruas conquista as massas, e quem conquista as massas conquista o Estado. Ele começa a organizar pequenas marchas cerimoniais, chamativas nas ruas, com cantos e bandeiras. Incentiva confrontos de rua com comunistas que davam publicidade ao partido. Renova o design e as frases usadas em panfletos e cartazes. Seus discursos eram muito bem planejados e ensaiados, assim como toda a encenação. Ele mesmo funda seu próprio jornal e funda uma escola de formação e oratória. Entendendo que acima de livros e programas políticos ou econômicos, as pessoas seguiriam, acima de tudo, os pregadores. Goebbels também não perdia a oportunidade de usar o humor e o sarcasmo. Era muito habilidoso em fazer piadas sobre o adversário. Quando o chanceler Brüning se recusou a aparecer no debate para o qual havia sido desafiado, Goebbels debateu no auditório contra uma cadeira vazia, com uma foto do chanceler e uma gravação de seus discursos, com um engenho e uma ironia que provocavam gargalhadas no público berlinense. Assim, Goebbels é o arquiteto das bases que permitiriam ao partido se expandir abissalmente nos próximos anos. Paralelamente a tudo isso, a República de Weimar continuava em decadência. A inflação e o desemprego eram altos, e os bancos cobravam pontualmente as dívidas. O cenário político era conturbado com o crescimento de grupos marxistas, enquanto liberais, conservadores e social-democratas no poder não garantiam a estabilidade. A cultura, imprensa e arte incentivavam vulgaridade, vícios, libertinagem e pornografia. O povo alemão se sentia castrado, tendo passado em poucos anos de um império vigoroso para uma república degradada. Não poucos alemães, entre eles Joseph Goebbels, viam com desconfiança e ressentimento a alta presença de membros da religião hebraica nos principais cargos dos partidos comunistas, social-democratas e liberais, nos principais jornais e estúdios de cinema.
nos bancos de empréstimo e fundos capitalistas que compravam propriedades alemãs desvalorizadas durante a crise. E entre os líderes e autores da Constituição de Weimar, é nesse contexto que surge um grupo etnonacionalista como o Partido Nacional Socialista, que exaltava a raça alemã e via a nação como uma união mística de sangue e solo, com o direito de excluir aqueles que não fizessem parte desse vínculo, apontando diretamente, desde o início, para os membros da religião hebraica. O programa original do partido convocava a unificação dos alemães para erguer uma grande Alemanha, após diversas mudanças políticas, econômicas, territoriais e sociais que não podem ser resumidas. Goebbels já estava se tornando o grande disseminador dos postulados nacional-socialistas. Amor e laboriosidade pela pátria-mãe, unidade racial germânica, autodeterminação do povo e recuperação de antigos territórios alemães. Uma economia baseada no trabalho e não na usura. Exclusão de hebreus e estrangeiros de todo cargo importante dentro da nação e sua deportação do território, se necessário. Promoção e distribuição da propriedade privada voltada ao bem nacional. Liberdade de culto, desde que não atente contra os valores da raça ariana, e um Estado forte, centralizado, que garanta o bem-estar nacional e supervisione todas as forças vivas do país. Além da eliminação do Tratado de Versalhes, entre muitos outros postulados. O movimento também rejeitava marxismo, materialismo, liberalismo e capitalismo como responsáveis pelo colapso alemão, e como ideologias que haviam sido criadas por membros da religião hebraica, alheios ao povo alemão. Goebbels, em 1928, escrevia, abro aspas, eles não criam nem produzem, só comercializam produtos. Eles corromperam nossa raça, terra e moral. Quando se viu eles trabalhando em vez de saquear, corromper e viver às custas do suor dos outros, isso vai mudar quando formos realmente alemães. Fecha aspas. Em Berlim, Goebbels tentou sem sucesso entrar no meio literário e dramatúrgico nos últimos anos. Definitivamente, a política era o seu destino. Tanto que, apesar das inúmeras mulheres com quem esteve durante esse período, rejeitou qualquer tipo de relacionamento formal que interferisse em sua carreira. Após disputas internas, Goebbels é nomeado em 1930 como diretor de propaganda do partido. Isso foi a consolidação final de Goebbels, como parte da nomenclatura nacional socialista. Nesse cargo, ele constrói um império com mais de 120 jornais pelo país, além de vários mecanismos de divulgação e agitação. Eleito deputado em 1928, buscou controvérsias no parlamento para ganhar projeção na mídia. Mais de uma vez teve que comparecer perante os tribunais por denúncias de difamação, não sem antes receber a ovação de muitas pessoas por suas duras críticas à classe política corrupta. Seu trabalho faz o partido ganhar apoio especial entre jovens. Antes de assumir o poder, já controlavam quase todas as federações estudantis do país. Nesses dias, ele conhece Magda Richels, mulher divorciada com quem se casaria, tendo Adolf como padrinho. No início dos anos 30, a coalizão do governo alemão cambaleava em meio ao caos econômico. Nas eleições de 1932, os nacionalsocialistas passaram de 12 cadeiras para um número impressionante de 107 cadeiras no parlamento. A organização política, eleitoral e de propaganda do partido foi impulsionada continuamente sob a liderança de Joseph Goebbels. Meses depois, devido à fragilidade política, as eleições se repetem e os nacionalsocialistas conquistam 230 cadeiras e 14 milhões de votos. Enquanto isso, a violência entre facções políticas nas ruas saiu do controle, causando mais de 100 mortes. O presidente do parlamento, Hermann Göring, exigia do governo que garantisse a paz. Goebbels, há anos, construía a imagem de Adolf como o líder que a Alemanha precisava para alcançar unidade, paz e renascer das cinzas após a Primeira Guerra Mundial. Finalmente, após conseguir uma aliança entre nacionalsocialistas e conservadores, Adolf é nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Hindenburg em 30 de janeiro de 1933, numa tentativa de estabilizar o país. Dessa forma, Adolf e seu movimento chegavam ao cargo mais importante do Estado alemão.
em meio a um país economicamente devastado e à beira de uma guerra civil. Nesse mesmo dia, para celebrar esse momento tão esperado, Goebbels organiza com 60 mil militantes um desfile com tochas por Berlim. Um mês após sua nomeação como chanceler, ocorre o famoso incêndio do Reichstag, apontado como uma tentativa de insurreição dos comunistas. O presidente Hindenburg e o gabinete de Adolf emitem o decreto que suspende as garantias civis e dá início à ilegalização de fato do Partido Comunista. No mês seguinte, o parlamento aprova a chamada Lei para o Remédio das Necessidades do Povo e do Reich, que concedia poderes legislativos ao chanceler Adolf. Assim começava o fim da República Parlamentar e Democrática de Weimar e a transição para uma república ditatorial nacional-socialista. Goebbels era um ator-chave como cérebro e gerente executor por trás da política do partido. Apesar do discurso anticapitalista e antiburguês, os nacional-socialistas receberam um importante financiamento de grandes empresas europeias e até mesmo de magnatas de Wall Street e do sistema bancário internacional, como os Rockefeller. Com o tempo, eles diminuíram a retórica anticapitalista para focar em uma retórica antimarxista e antimembros da religião hebraica. O governo alemão inicia um processo de penetração e unificação de todas as forças vivas do país, por meio da persuasão genuína ou da coerção direta. O empresariado, os bancos, os sindicatos, as associações civis, os grupos agrícolas, as escolas, os meios de comunicação e clubes de todo tipo se alinham com as metas estratégicas do Programa Nacional Socialista. Muitas empresas são privatizadas e tenta-se trocar o padrão ouro pelo padrão trabalho, para emitir dinheiro e controlar melhor as finanças do país. Com uma forte supervisão do Estado e uma política de agrupamento das corporações, a economia alemã experimenta resultados excepcionais. O déficit e a inflação caem substancialmente. A indústria e o poder de compra crescem e o desemprego desaparece completamente. Em 7 de março de 1933, Adolf nomeia Joseph Goebbels como ministro da Ilustração Pública e Propaganda, sendo o mais jovem do gabinete, com apenas 35 anos. A partir daí, começou um processo de educação e propaganda em grande escala, utilizando todos os meios ligados à vida cultural e intelectual. Goebbels, por sua vez, era uma das mentes por trás dos decretos e comunicados da chancelaria. Durante todos esses anos de governo, Goebbels foi o grande artífice da supervisão direta e indireta da imprensa, da academia, do cinema, da arte, da música e da propaganda governamental, conseguindo um controle eficaz de todas essas áreas por meio de todos os tipos de mecanismos, como a unificação de cada categoria midiática, artística ou educacional. Goebbels definia as principais diretrizes de comunicação dos meios de comunicação nas diversas subcâmaras governamentais que controlava. Os nacionalsocialistas foram pioneiros, por sua vez, no uso do rádio e do cinema como meios de propaganda em massa. O governo também inicia uma política que, com o passar dos anos, vai se intensificando, de marginalizar, deportar e neutralizar setores da população de origem judaica, assim como outros grupos considerados contrários aos interesses alemães. Da mesma forma que reprime milhares de dissidentes que poderiam comprometer a estabilidade que o regime finalmente havia alcançado. Goebbels também organiza a chamada Ação contra o Espírito Anti-Alemão, com a qual se buscava recuperar na academia e na literatura os valores patrióticos. A manifestação mais lembrada dessa política foram as famosas queimas de livros, onde foram queimadas obras de autores como Karl Marx, Friedrich Engels, Sigmund Freud e muitos outros autores que, na visão dos nacionalsocialistas, promoviam o comunismo, o ateísmo, os vícios, a libertinagem e outras ideologias que, segundo eles, haviam caracterizado a subversão econômica, moral e política da República de Weimar. As estações de rádio de todas as regiões estavam supervisionadas. Sociedade de Radiodifusão do Reich. A Câmara de Cinema do Reich regulava para que filmes contrários à moral nacional socialista não fossem transmitidos. O maior estúdio de cinema da Alemanha foi comprado pelo Estado. Grandes produções de ficção e documentário foram feitas para promover o ideário do governo, como o documentário apoteótico O Triunfo da Vontade.
filmes que glorificavam o passado alemão ou filmes de ficção que sutilmente promoviam os programas eugenistas levados adiante pelo governo. Para o governo nacional-socialista, a unidade racial germânica era a prioridade máxima, até acima de Deus e da religião. Eles não eram conservadores nem tradicionalistas. Goebbels, já despojado de qualquer passado católico, via entre o cristianismo e o nacional-socialismo uma oposição irresolúvel. Isso fez com que porta-vozes da igreja alemã condenassem o racialismo, a perseguição étnica e programas eugênicos como contrários à lei moral. Centenas de padres, freiras e leigos religiosos foram presos, publicações católicas foram neutralizadas e os crucifixos foram retirados de prédios públicos. A educação católica foi reduzida nas escolas e, durante a guerra, conventos e propriedades eclesiásticas foram expropriados. Goebbels era um dos mais anticlericais do governo, acusando a igreja, em inúmeros discursos, de ser uma instituição moralmente corrupta. No entanto, o Führer ordena em 1937 uma redução das hostilidades contra a igreja, enquanto todos os tipos de hostilidades contra a população começavam a se intensificar. De origem hebraica, é muito comum que se atribua a Goebbels a frase de que, se você contar uma mentira grande o suficiente e continuar repetindo sem parar, eventualmente as pessoas acreditarão nela. Porém, não há qualquer indício de que isso seja a autoria dele ou que tenha dito isso. Na verdade, ele era um defensor de que a propaganda eficaz deveria ser precisa e baseada na verdade. Apesar de que, na prática, sem dúvida, ele recorreu a mentiras. Goebbels, em 1934, disse, abro aspas, "A boa propaganda não precisa da mentira. É um erro acreditar que as pessoas não podem aceitar a verdade. É apenas uma questão de apresentá-la de forma compreensível." Fecho aspas. Muitos historiadores dizem que a política informativa da Alemanha durante a guerra conseguiu ser superior à dos aliados, no que diz respeito ao caráter monolítico da informação e a qual informação era considerada mais confiável e séria pelos países não envolvidos. Após esse período de paz e crescimento econômico, por vários fatores que merecem um vídeo à parte, e contra o desejo da maioria da população europeia, as principais potências do velho continente dão início ao que seria lembrado como a Segunda Guerra Mundial. O continente afundaria em um mar de sangue de milhões de valiosos europeus, no qual nenhuma potência ficou com as mãos limpas de graves crimes. Em nível interno, os primeiros anos de guerra foram fáceis para Goebbels, como ministro da propaganda, pois as vitórias alemãs por si só já eram suficientes para levantar o moral de qualquer alemão. Nos territórios ocupados pela Alemanha, a maioria dos meios de comunicação de massa foi supervisionada por Goebbels. Todas as informações que eram transmitidas eram controladas de forma ainda mais rigorosa do que nunca, assim como faziam as outras potências em guerra. Da música e cinema às notícias, agora transmitidas em mais de 53 idiomas, Adolf, nos primeiros anos, revisava pessoalmente um noticiário semanal especial transmitido obrigatoriamente em cada sessão de cinema. Goebbels não hesitou em usar qualquer acontecimento durante esses anos do qual pudesse tirar proveito comunicacional, como o massacre de Katyn, perpetrado pelos soviéticos, aos poloneses, que então eram aliados. Mas o verdadeiro desafio de Goebbels veio nos 2 últimos anos de guerra. Quando as tropas alemãs começaram a sofrer derrotas, as cidades eram bombardeadas e produtos básicos começaram a faltar. Foi nesse período dramático que Goebbels mostrou seu talento como um mestre em moldar a opinião pública. O historiador Heiber afirma que Goebbels conseguiu até o fim manter a esperança, moral e fé cega da população em seu Führer. Em meio à mais dura agonia, o povo alemão permaneceu leal à bandeira de Adolf e manteve a fé. O líder supremo foi diminuindo suas aparições em público e seus discursos. Por isso, o modesto jovem do rádio, chamado Goebbels, acabou se tornando a principal voz do governo para o povo alemão, enquanto seu país era o foco mundial. Seu discurso em 18 de fevereiro de 1943, no Palácio dos Esportes, após a derrota em Stalingrado, é especialmente lembrado pela efervescência emocional que despertou no público. Ele disse: "A nação está pronta para tudo. O Führer ordenou e nós o seguiremos."
Acreditamos inabalavelmente na vitória. Nós a vemos diante de nós. Só precisamos alcançá-la e subordinar tudo a ela. Povo, levante-se e deixe a tempestade se desencadear. Fecha aspas. Depois dos discursos de Adolf, não se via uma ovação tão ensurdecedora e fanática. Naquele período, a economia alemã ainda operava normalmente, e Goebbels era defensor do conceito de guerra total, no qual o país ainda não havia se engajado. Goebbels também foi um dos primeiros oficiais a admitir à população alemã a gravidade da situação e a chance de derrota. Os aliados e a União Soviética avançavam com força, Mussolini havia caído e cidades alemãs eram bombardeadas diariamente. Goebbels é um dos que propõe a Adolf que o mais responsável seria negociar o fim das hostilidades. Mas Adolf rejeita a proposta categoricamente. Enquanto outros altos hierarcas nazistas se desestabilizavam, Goebbels ainda tinha coragem de aparecer em público. Pessoalmente, diante da multidão, ele conseguia, com seus discursos, devolver fé e esperança. Além do seu trabalho de propaganda, Goebbels também teve que assumir funções organizacionais em 1944 como plenipotenciário para a guerra total. Ele é o responsável por garantir que a indústria, a energia, o transporte, as telecomunicações, a educação, as redes de alimentação e combustíveis continuem funcionando na Alemanha, em meio ao caos da guerra. Mas a derrota era iminente. Milhões de alemães fugiam para o oeste. Goebbels faz sua última transmissão de rádio em 19 de abril de 1945. Com a mesma eloquência e paixão controlada de sempre. Enquanto reconhecia a gravidade da situação, declara que lutaria até o fim e morreria com seus filhos, defendendo a cidade capital. Adolf dita seu testamento e nomeia Joseph Goebbels como novo chanceler do Reich. No dia 30 de abril, Adolf tira a própria vida, segundo as versões oficiais. Com ele também morria a aventura nacional socialista. Ao final do testamento de Adolf Goebbels, ele escreve que a única ordem do Führer que não cumpriria seria a de fugir de Berlim como novo chanceler, e que, por razões de humanidade e lealdade, morreria com sua esposa e filhos ao lado do Führer. Goebbels rejeita se juntar aos altos hierarcas que estavam se preparando para fugir. Ele envia uma mensagem ao piloto pessoal de Adolf que dizia: "Diga a Dönitz que não somos apenas capazes de viver e lutar, mas também de morrer." Finalmente, com testemunhos que variam nos detalhes, Goebbels e sua esposa tiraram a vida de seus filhos, para depois tirarem a própria vida. Do êxtase que elevou a Alemanha a uma nova potência, só restaram escombros e morte. O último comandante da área defensiva de Berlim estava agora autorizado a pedir a rendição incondicional aos soviéticos, encerrando assim o terremoto bélico que a Europa viveu durante 4 anos. O século XX, o chamado século do progresso e da ciência, foi também o século das guerras mais cruéis, em nome das novas ideologias modernas que substituíram Deus. Em nome da democracia, do comunismo, da liberdade e do nacionalismo, morreram mais pessoas em menos tempo do que em qualquer outro conflito da história. O caso alemão é de especial significado, porque, diferente dos filmes de heróis contra vilões, toda tragédia não tem uma justificativa, mas sim causas, que muitas vezes são simplificadas, banalizadas, manipuladas ou escondidas. A tempestade humana que teve entre seus protagonistas, o nacional-socialismo ganha forma em um povo industrioso, disciplinado e orgulhoso, que vinha de ser humilhado, empobrecido e bombardeado, de formas culturais e políticas muito diferentes das suas. Em Joseph Goebbels, encontraram a mente brilhante para exaltar as ambições mais íntimas, os rancores contidos e o orgulho escondido de um povo germânico que aspirava novamente estar no topo do mundo. Um político e comunicador por excelência, que mobilizou as aspirações e ressentimentos de uma nação imperial para um êxtase apoteótico de ressurgimento nacional, que teve como resultado final milhões de corpos germânicos caídos nos campos e ruas europeias e a soberania alemã dividida entre os poderes que procuraram combater. Johanna Maria Magdalena Richel
nasceu em Berlim em 11 de novembro de 1900 e seu pai foi Oskar Richel, um engenheiro proeminente que trabalhava como empreiteiro de construções. Sua mãe foi Auguste Beren, uma mulher de apenas 20 anos que se dedicou a cuidar do lar. Os pais não eram casados quando Magda foi concebida, e mesmo depois de se casarem, os dois não permaneceriam juntos por muito tempo. Por isso, Magda Goebbels cresceria em um lar desfeito pelo divórcio de seus pais. Posteriormente, sua mãe teria um segundo casamento com o magnata judeu Richard Friedlander, um homem de negócios bem-sucedido. Seu pai biológico e o padrasto judeu participaram da sua vida como figuras paternas. Durante esses anos, os povos germânicos tinham poucas décadas desde que se unificaram como o Estado-nação alemão e figuravam como uma das regiões mais vigorosas em termos econômicos, artísticos e culturais. Não só na Europa, mas no mundo. Como nenhum de seus pais tinha tempo para se dedicar à sua educação, decidiram colocar Magda no convento das Ursulinas, conhecido na época como um dos internatos femininos mais rigorosos da Europa. Nesse ambiente rigoroso de aprendizado e devoção religiosa, Magda formou a disciplina rígida que manteve por grande parte da vida. Durante sua estadia no convento, Magda chegou a se tornar uma garota popular entre suas colegas. Com inteligência precoce, ela não deu trabalho às responsáveis por sua educação. Participava dos exercícios espirituais com devoção e professou uma fé ardente enquanto esteve lá. Ao sair do internato aos 8 anos, foi lembrada como uma garota ativa e inteligente. Em agosto de 1914, após o início da Primeira Guerra Mundial, sua família deixou a Bélgica para retornar à Alemanha. Durante esses anos, sua família lá do precisou mudar seu estilo de vida pela difícil situação econômica causada pela guerra. Essas carências materiais levariam a jovem Magda a uma depressão precoce. Apesar de uma vida simples no internato, Magda não tinha preocupações. Até então, ela havia crescido cercada de luxo e, devido à boa posição de seu pai, considerava natural o luxo ao seu redor. Durante os 4 anos da guerra, Magda frequenta à noite as aulas na escola secundária Cole Morgan. É nessa fase de sua juventude que ela teria contato pela primeira vez com o budismo. Apesar de católico devoto, seu pai biológico começa a se interessar pela religião oriental e desperta em sua filha Magda esse mesmo interesse. No tempo livre, ele dava livros sobre budismo a Magda e conversava com ela sobre eles. E assim, pouco a pouco, seu pai a transforma em uma fervorosa discípula dos ensinamentos de Buda, deixando o catolicismo de lado. A partir desse momento, a literatura budista sempre a acompanharia ao lado de sua cama, e ela manteria, pelo resto de sua existência, a crença em um renascimento terreno, mas purificado após a morte. Contudo, o budismo era algo que ela só dividia com pessoas mais próximas. Essas crenças espirituais orientais desempenhariam um papel no desfecho fatal que a família teria mais tarde. Após anos de batalha na Primeira Guerra, a Alemanha é humilhada após a derrota na guerra. Revoluções internas também provocaram a abdicação do Kaiser alemão e o fim da monarquia naquela região. E o Tratado de Versalhes impõe condições econômicas e militares muito desfavoráveis para a antiga potência regional germânica. Começava o período que depois ficou conhecido como a República de Weimar. Com 17 anos de idade, Magda já era uma jovem que se destacava não só por sua beleza física, mas também pelo seu nível de cultura. Em conhecimento geral, ela superava todas as suas colegas e demonstrava um grau de maturidade também acima da média para sua idade. Ela se relacionava principalmente com garotas mais velhas e até professores. Ela preferia passar o tempo com elas do que compartilhar seu tempo livre com as mulheres da sua idade e do seu ano. Em casa, era filha única e nunca teve amigos da mesma idade. E tanto seu padrasto quanto seu pai biológico a tratavam como igual desde a infância. No entanto, o salto definitivo de Magda para a vida adulta aconteceria no momento menos esperado. Em 1920, em uma viagem de trem, a jovem Magda, de 18 anos, conheceu por acaso seu primeiro marido, o empresário Günther Quandt, um magnata alemão sem muita elegância nem atrativo físico, 20 anos mais velho que ela.
Logo depois, eles começam a namorar e Quandt a pede em casamento. Sem pensar muito, Magda aceita e vira a jovem esposa de um dos homens mais ricos da Alemanha. E além disso, na madrasta dos 2 filhos que esse empresário teve em um casamento anterior. A notícia foi recebida com surpresa pelo círculo de Magda. Todos davam como certo que Magda era sortuda por ter resolvido o resto da sua vida, aceitando casar com o líder de um poderoso império industrial. No entanto, em pouco tempo, o novo marido de Lá começa a impor condições para salvaguardar seu patrimônio e seu prestígio. Quandt exige que ela se converta ao protestantismo e que volte a usar o sobrenome de seu pai biológico, ao que Magda não se opôs, a princípio. O que parecia um casamento feliz, com ambas as partes satisfeitas, começa a se deteriorar à medida que surgem problemas entre eles. Magda, que tinha uma sensibilidade especial para a arte, via com antipatia como seu novo marido apreciava a beleza. Nem a história. Era um homem de negócios bem-sucedido, dedicado à tarefa de expandir seu poder econômico, e por isso não tinha tempo suficiente para compartilhar com Magda. Apesar do relacionamento distante, eles tiveram um filho. Só que Magda não precisava apenas cuidar de seu novo filho, mas também de seus 2 enteados e de mais 3 crianças que haviam sido adotadas por seu marido. Ao saber que seu amigo havia falecido, deixando seus filhos órfãos, e tinha que carregar essa responsabilidade gigantesca além de cuidar da casa. Enquanto isso, seu marido vivia em um mundo totalmente à parte, não dando nenhuma atenção aos problemas que Magda tinha. Apesar do estilo de vida opulento, que lhe permitia desfrutar do status de seu marido empresário, Magda estava descontente com o casamento e, secretamente, desejava se divorciar. E então, após 9 longos anos de um relacionamento frio com Quandt, Magda conhece um jovem em uma festa com quem teria um romance. Com ele, Magda começaria a desfrutar de todos aqueles gestos românticos que não recebeu do marido. Inclusive, ela chegaria a viajar com seu amante, hospedando-se nos hotéis mais caros, sem se preocupar muito em esconder o caso amoroso que vivia às escondidas do marido. No entanto, ao perceber a mudança de atitude de Magda, seu marido contrata um detetive particular que rapidamente descobre o romance da esposa. Em retaliação, Magda é expulsa para sempre da casa do marido e se vê obrigada a empacotar toda a sua vida em poucas malas. Apesar da angústia que seu marido sofre, Magda consegue assinar um acordo de divórcio generoso em termos financeiros e promete que nunca mais se casaria em sua vida. Paralelamente a tudo isso, na Alemanha, a República de Weimar atravessava um período difícil de crise econômica, desemprego e decadência moral. Enquanto isso, cada vez mais alemães viam com desconfiança o fato de muitos membros da religião hebraica ocuparem vários cargos de liderança nessa Alemanha em crise. No meio disso, um partido que promovia a unidade étnica e nacional dos alemães e o retorno da antiga grandeza alemã ia ganhando popularidade entre as pessoas. Voltando a Magda, sua promessa de nunca mais ter um amor estável duraria apenas alguns meses. Em 1930, embora nunca tivesse se interessado por política, Magda assiste a uma reunião do Partido Nacional Socialista. Lá, ela ouve o discurso de um orador persuasivo que a mantém encantada em seu assento. Ela ficou fascinada com tamanha demonstração de eloquência e sai tão convencida dos ideais do partido que dias depois se filia como militante. Esse interesse profundo pela política da Alemanha desperta em Magda, homem baixo, magro, culto, com amplo conhecimento em história, filosofia, arte e grande engenhosidade política e oratória, o que facilitou sua rápida ascensão no Partido Nacional Socialista. Seu nome era Joseph Goebbels, quando o diretor do partido a visita para lhe dar as boas-vindas à organização. Ele oferece a Magda o cargo de líder da Organização Nacional de Mulheres de uma pequena localidade do país. Sem fazer objeções nem perguntar em que consistiria seu trabalho, Magda aceita a oferta. Ela havia encontrado um novo interesse e uma nova paixão. Para conhecer melhor a ideologia do partido, ela compra um exemplar do livro Minha Luta e o lê do começo ao fim. Da mesma forma, ela começa a acompanhar na imprensa todos os discursos feitos pelos principais líderes do partido, e querendo se dedicar mais ao crescimento do movimento.
ela deixa o cargo secundário e vai para uma das principais sedes do partido em Berlim, buscando mais responsabilidade. Lá, Magda é contratada como secretária de um político nacional-socialista. Mas pouco tempo depois, enquanto descia uma escada nos escritórios, cruza seu caminho, vestido com uma gabardine, Joseph Goebbels, que fixa os olhos nela, atraído por seu charme físico. O orador que hipnotizou Magda aproxima-se da recepção para perguntar quem era a mulher com quem cruzou. E ao saber de quem se tratava, ordena que a apresentem. Quando finalmente se senta para conversar com Goebbels, Magda afirma que o discurso que ele havia feito algum tempo atrás foi o que a motivou a entrar no partido. E Goebbels, fascinado por sua beleza, mas também por seu nível cultural, oferece a Magda o cargo de secretária, ao que ela aceita sem hesitar. Desde então, Magda teria em suas mãos os arquivos privados de seu futuro marido. E ela teria acesso a informações sobre tudo o que acontecia dentro do partido, assim como o que se comentava sobre ele internacionalmente. No entanto, com o tempo, a relação profissional entre eles se transformaria em uma relação mais pessoal e próxima. Goebbels começa a convidar Magda para reuniões privadas do partido, vai com ela a encontros sociais na casa de amigos e discutia filosofia com ela por horas a fio. O grau de confiança que sentia por ela o leva até mesmo a convidá-la para sua própria casa. Magda encontrou o lugar onde era feliz. Cercada por tantas personalidades, sentia-se reconhecida por suas aptidões intelectuais, não só pela beleza física. Mas, além de se sentir realizada, crescia rapidamente sua atração por Joseph Goebbels. Todos os dias, ela sentava até altas horas da noite em frente a Joseph Goebbels. Semana após semana, eles trabalhavam cada vez mais próximos. E logo, Joseph Goebbels não tomava nenhuma decisão importante sem antes consultar sua secretária. Magda, sua secretária, já não era apenas sua secretária, mas uma fiel confidente, por quem ele também sentia atração amorosa. Finalmente, em 1931, Joseph e Magda começam a ficar juntos em um relacionamento romântico, com planos de se casarem até o final do ano. Porém, um obstáculo surgiu na vida de Magda e quase impediu o casamento. Magda mantinha amizade com o mesmo amante com quem havia traído seu primeiro marido. Este, no entanto, continuava apaixonado por Magda em segredo e mantinha a esperança de algum dia se casar com ela. Ao saber por Magda que ela se casaria com Joseph Goebbels, o senhor pega um revólver, aponta para Magda e atira nela em um ataque de ciúmes. A bala atinge perto dela, o que lhe dá tempo para escapar e chamar a polícia. Esse conflito só serviria para aprofundar o amor de Magda por Goebbels e seu compromisso com o partido. Passado o desentendimento, Joseph e Magda, com Adolf como padrinho, se casariam em dezembro de 1931. Isso, apesar da desaprovação quase unânime de todo o círculo de Magda. Durante os primeiros anos de casamento, Magda se dedicaria às tarefas domésticas do lar. Enquanto sua posição no partido crescia, colaborou e testemunhou o auge do Partido Nacional Socialista, onde seu marido já era indispensável. Por sua vez, na Alemanha, a situação econômica e o conflito político estavam cada vez mais caóticos. A população queria uma alternativa para organizar o país. Por isso, o Partido Nacional Socialista cresce rapidamente e conquista centenas de cadeiras no parlamento alemão. Finalmente, em 1933, após um acordo entre o establishment político e o poder econômico, a coalizão de deputados do Partido Nacional Socialista e a bancada de deputados do Partido Conservador nomeiam o chefe do Partido Nacional Socialista como o novo chanceler da Alemanha. Uma nova era se abria para o país. Esse fato transcendental traria múltiplas mudanças para a vida de Magda. Seu marido já não era só um orador eloquente ou agitador político. Joseph Goebbels agora era uma autoridade do Estado e passaria a exercer o cargo de ministro da Ilustração Pública e Propaganda. E Magda também tinha que assumir as consequências de tal responsabilidade. Magda Goebbels e seu marido eram apaixonados, convictos e orgulhosos da causa nacional socialista. Magda sempre agia comprometida com os ideais do partido e, além disso, tinha uma boa amizade com Adolf. Por isso, ela se tornaria um dos rostos femininos mais importantes de todo o governo.
Magda ganha destaque como a imagem pública da Liga Feminina do Partido Nacional Socialista, organização que promove à população a visão ideológica do partido sobre as mulheres. E nesse trabalho de propaganda da Liga, ela alcança milhões de mulheres alemãs que eram chamadas a viver de acordo com a cosmovisão do Terceiro Reich, sendo mulheres patriotas, com a grande missão de criar as futuras gerações de homens alemães fortes e saudáveis, e de manter o melhor lar possível para os homens que estariam nas ruas construindo o novo Império Alemão. Como chefe do governo nacional socialista, ele havia decidido se apresentar ao público como um homem solteiro. Magda começa a ser considerada, com sua constante exposição na mídia, como uma espécie de primeira-dama do Terceiro Reich, embora fosse esposa de um ministro do governo e não do chanceler. Esse cargo não era só propaganda. Ser vista como primeira-dama afetava de fato sua vida. Magda atuava como representante não oficial do regime e recebia cartas de mulheres de todo o país, com perguntas sobre assuntos domésticos, custódia dos filhos e outros temas. Quando foi preciso otimizar a propaganda nacional socialista, próximo desses valores, toda a família Goebbels foi usada pela máquina de propaganda como o exemplo da família ariana, que deveria ser seguido pelo resto das famílias na Alemanha. Tanto ela em seu papel de mãe, quanto seus filhos, foram fotografados e filmados em várias ocasiões, transmitindo um estilo de vida associado ao ideal proposto pela família no governo alemão. No entanto, paralelamente, também começaram os problemas dentro do casamento de Magda e Josef. Ambos, exaustos pela situação, começam a manter em segredo relações extraconjugais com amantes envolvidos na cena pública. Por exemplo, Magda tem 2 amantes. Primeiro, um romance com Kurt Ludeck, um rico simpatizante do partido que contribuía para o seu financiamento. E depois, em 1938, com Karl Hanke, um importante dirigente do partido que havia trabalhado no Ministério da Propaganda. E, por sua vez, Joseph Goebbels teve um relacionamento com Lida Barova, uma atriz tchecoslovaca que morava em Berlim, a poucas quadras da casa de Goebbels. Esse romance entre o ministro e a atriz quase mudou o destino de ambos, e até mesmo do governo nacional socialista, pois Goebbels, totalmente cego pela paixão desse novo romance, decide abandonar seu cargo de ministro, se retirar da política e se divorciar de Magda para ir como embaixador no Japão com sua nova amante. Às vésperas do início, nada mais, nada menos do que da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Führer se recusa a conceder seu desejo e exige que ele termine seu romance com a atriz, para calar todos os rumores que começaram a surgir sobre a família que a propaganda pintava como ideal. Tanto Joseph quanto Magda foram fotografados juntos novamente, para mostrar ao público que os problemas haviam cessado. Mas a realidade é que, a partir de então, o casamento nunca mais foi o mesmo. Dentro de casa, os primeiros 6 anos do governo nacional socialista. A Alemanha apresenta forte crescimento econômico, mais segurança e estabilidade política, junto com uma forte vigilância e repressão política aos inimigos do partido. No entanto, vários fatores que merecem outro vídeo acabam levando Inglaterra e França a declararem guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Esse novo cenário obrigaria Joseph Goebbels a redobrar seus esforços de propaganda. Enquanto isso, Magda segue sendo vista pelo público como a líder feminina do partido. E embora o relacionamento do casal permaneça em um estado de frieza, eles permanecem unidos até o final da guerra, seguindo as diretrizes do Führer de não manchar a imagem pública do governo. Com um divórcio em seu círculo íntimo, deixando de lado suas diferenças, eles deixam as brigas conjugais de lado para focar no avanço da Alemanha durante a guerra. Mesmo assim, Goebbels segue tendo casos amorosos secretos com outras mulheres. Após o início da guerra, Magda é obrigada a desempenhar um novo papel dentro da propaganda do ministério, liderado por seu marido. Em tempos de paz, ela era a mãe dedicada à responsabilidade materna. Mas agora, em tempos de guerra, ela era vista como uma mulher dedicada ao cuidado da saúde dos soldados e como uma mãe forte que mantinha o lar em paz diante da ausência do pai, que estava lutando na guerra. Além disso, ela se torna uma anfitriã dedicada em eventos sociais privados e se envolve em programas voltados para ajudar as viúvas de guerra.
Os europeus lutaram uma guerra de forma feroz e corajosa, e no espírito alemão cresce um sentimento de martírio. Era comum a mentalidade de abraçar a morte antes de cair nas mãos do inimigo. Joseph Goebbels desempenha um papel crucial em levantar o ânimo da população durante esse período de guerra. Quanto à sua vida privada, Magda mantinha sua amizade com o Führer, por quem continuava sentindo muita admiração, como desde o início. No entanto, com os primeiros fracassos que a Alemanha começa a sofrer na frente oriental, a opinião de Magda sobre Adolf começa a mudar. Um dia, em 1942, ela estava em uma reunião entre amigos, quando começa a ser ouvido no rádio um discurso de Adolf. Magda desliga o rádio e exclama: "Meu Deus, quanta besteira!" Ela também forma opinião semelhante sobre Joseph Goebbels. Magda confidencia a uma amiga íntima que Goebbels lhe parecia um dos maiores canalhas que a política alemã já conheceu. Resignada a viver um casamento infeliz com seu marido, Magda havia abandonado qualquer esperança de ressuscitar entre eles o amor perdido. Ela já não brigava mais com o marido por suas constantes infidelidades, que todos em Berlim conheciam, mas simplesmente enfrentava a situação com humor. Suas esperanças de reatar com Goebbels morreram junto com as de vitória da Alemanha na guerra. Após 2 anos de vitória, após vitória por parte da Alemanha, o envolvimento da União Soviética e, posteriormente, dos Estados Unidos selam o destino dos irmãos. Diante da situação tão horrível para o povo alemão, Goebbels era um dos poucos líderes alemães que continuava aparecendo publicamente de forma totalmente direta e conseguia manter a moral da população elevada. Em 1944, a inquietação havia tomado conta do espírito de Magda, porque ela estava convencida de que a Alemanha sofreria uma derrota absoluta mais cedo ou mais tarde. Isso significava não só a derrota da Alemanha, mas também morte certa para ela, seu marido e 6 filhos. A essa gigantesca desilusão somou-se uma grave depressão e uma dor crônica no rosto, o que mergulhou ainda mais seu coração em uma profunda aflição. Nesses momentos de tribulação, suas crenças esotéricas e budistas foram seu único consolo. Magda continuava cultivando sua fé no budismo, agarrando-se à ideia da reencarnação como sua última esperança de viver novamente uma vida sem tanta dor e sofrimento. Os últimos meses de vida de Magda foram uma época de sofrimento agonizante. Durante muitas semanas, ela ficou deitada na cama, ouvindo pelo rádio como todo o sistema do Terceiro Reich desmoronava com os novos triunfos do lado aliado. Milhares de alemães morriam no campo de batalha, sem chances reais de evitar a derrota. Enquanto isso, os mais afortunados começavam a sofrer as consequências da falta de suprimentos em suas casas. Ironicamente, seu único consolo durante esses dias foi o amor de seu marido. Embora parecesse impossível e ela tivesse perdido toda a esperança pouco antes do fim, o amor entre Magda e Joseph Goebbels revive com a mesma força que tinha no início. Talvez a ameaça de morte e derrota os tenha feito ver o que realmente importava. No entanto, esse amor renovado entre eles duraria apenas algumas semanas. As tropas aliadas se aproximavam rapidamente de Berlim, e o fim do Terceiro Reich parecia estar próximo. À medida que os alemães se viam encurralados, Goebbels fazia transmissões pelo rádio, jurando que lutaria até a morte. Ele e sua família preferiam morrer com dignidade a se submeter à humilhação da rendição. Quando finalmente o Exército Vermelho entra na capital, a família de Goebbels se muda para o Bordbunker, um abrigo subterrâneo localizado sob o jardim da chancelaria do Reich. Lá, Magda passaria com a família as últimas horas de vida. Antes de decidir, ela escreve uma carta de despedida para um filho que estava na África como prisioneiro de guerra. Nela, ela escreve o seguinte: "O mundo que virá, depois do Führer e do nacional-socialismo, já não vale mais a pena ser vivido. E, portanto, levo as crianças comigo, porque elas são boas demais para a vida que viria depois. E um Deus misericordioso vai me entender quando eu lhes der a salvação." Um dia antes de que o Führer e sua esposa supostamente tirassem a própria vida, o líder alemão nomeia Joseph Goebbels como sucessor em seu testamento. Mas a família Goebbels seguiria seu líder até o túmulo. No dia seguinte, Magda se prepara para tirar a vida de seus filhos, para depois tirar a própria junto com o marido.
A versão mais aceita pelos historiadores sobre o ocorrido diz que eles ordenaram ao médico presente que preparasse 6 injeções de morfina para adormecer as crianças. Feito isso, Magda coloca uma ampola de cianeto na boca de cada um dos filhos e pressiona a cabeça e o maxilar de cada um até que se quebrem. Depois de envenenados, Magda se aproxima de Goebbels para fazer o mesmo junto com ele, acreditando firmemente que reencarnaria em uma nova vida. Embora não se saiba ao certo como morreram, o fato é que conseguiram evitar a humilhação da derrota do Terceiro Reich. Assim terminava a vida da primeira-dama do Terceiro Reich e da família Goebbels. Com eles, também havia morrido o pouco que restava do projeto nacional socialista. A Alemanha seria ocupada pelos aliados e sua soberania perdida. Os Goebbels não viveriam para ver a rendição total do antigo e glorioso exército alemão.